proteínas, tá? Proteínas, elas são polímeros de aminoácidos. No caso do lipídio, eles são ésteres de ácido graxo mais alto. Já quando você fala proteínas, protídeos, né? Eles são macromoléculas, são moléculas grandes, formadas pela associação de aminoácidos, tá? E os aminoácidos vai ter um radical amina associado a um grupo ácido carboxílico, certo? Tem um grupo ácido, que é um grupo carbonila, associado a um radical amina. Aí tu tem o que se chama de aminoácidos, tá? Compõe qual elemento químico da célula, dos seres vivos? As proteínas. Só que quando a gente divide os aminoácidos, tá? Por exemplo, na natureza se conhece 20 tipos de aminoácidos só. Eles são divididos em duas categorias. Aminoácidos chamados de aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o corpo dos animais produzem. E tem os aminoácidos chamados de essenciais, que são aqueles que o corpo dos animais não produzem. Aí são produzidos pelos vegetais, que os animais obtêm a partir da cadeia alimentar. Então, todo aminoácido que meu corpo não produzir, eu chamo de aminoácido essencial. Tá? O que meu corpo produz são não essenciais, mas eu preciso dos dois grupos para sintetizar as minhas proteínas, os não essenciais e os essenciais. Tá? Você estava vendo lá no livro, tem autor que chama de aminoácidos semi-essenciais. Atente para isso. O que é um aminoácido semi-essencial? O teu corpo produz. Tá? Só que ele não é suficiente para suprir a tua necessidade. Então tu produz uma certa quantidade e o corpo não é, a quantidade que eu produzo não é necessária para suprir minha necessidade. O que eu tenho que fazer? Tenho que obter o restante a partir da alimentação. Eu chamo esses aminoácidos de aminoácidos semi-essenciais. Não é todo autor que utiliza essa classificação. Geralmente ele divide em dois: não essenciais e essenciais. São quantos tipos de aminoácidos? 20 tipos. Tá certo? E eles vão dividir nessas duas categorias. Com relação às moléculas proteicas, né, a gente tem que atentar para algumas estruturas. Eu tenho duas coisas que o aluno tende a confundir na prova: é estrutura de proteína e classificação de proteína. Quando você for pensar em estrutura proteica, tu tem que pensar na arquitetura que a proteína tem, o aspecto anatômico que esta proteína vai ter. Então, de acordo com a anatomia, com a arquitetura que a proteína tem, você divide as proteínas em 4 grupos. As proteínas chamadas de primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. 4 grupos estruturais de proteínas. Quando ele falar em proteínas que têm uma estrutura primária, tem que analisar que ela tem os aminoácidos se dispõem linearmente. Então, se tem uma proteína que, quando você olha os aminoácidos encadeados na molécula, estão de aspecto linear, tem uma proteína cuja arquitetura é primária, certo? Já se você observa os aminoácidos, a disposição desses aminoácidos na molécula da proteína, e ela tem um aspecto em hélice, em alfa-hélice, que é um aspecto helicoidal, como uma mola, né? Que a gente chama de alfa-hélice. Aí tu tem uma estrutura chamada de estrutura secundária, mas também pode ser uma estrutura chamada de beta-pregueada. Então, a estrutura secundária, ou ela está em alfa-hélice, ou ela está numa estrutura chamada de beta-pregueada. Tem a estrutura secundária da proteína. Terciária, você vai pensar o seguinte: na estrutura terciária, tu tem uma única molécula proteica, só que ela toma um aspecto enovelado. Quer dizer que a proteína, ela se enrola sobre o seu próprio eixo, tomando o aspecto de um novelo de lã, devido às ligações, que são chamadas de ligações de sulfeto, de enxofre para enxofre. Tá? Com relação a ligações de moléculas proteicas, atente para isso. Tá? O que liga um aminoácido a outro aminoácido são ligações chamadas de ligações peptídicas. O que é uma ligação peptídica? Que ocorre entre 2 ou mais aminoácidos na formação de uma molécula proteica. Mas a nível estrutural, as proteínas podem ter outras ligações além da ligação peptídica.
por ligação de enxofre com enxofre, por uma ligação simples. Aí a gente chama de ligação de sulfeto. E são essas ligações de sulfetos que determinam que a proteína se enrole sobre o seu próprio eixo, tomando o aspecto enovelado em uma única molécula. Aí tem uma estrutura chamada de terciária. Agora, se tu tem mais de uma proteína de aspecto enovelado, que elas se interligam por ligação de sulfeto, por exemplo, tem uma proteína alfa, tem uma proteína beta. A alfa está ligada à beta por ligação de sulfeto, ambas com aspecto de novelo. Aí tu tem uma estrutura chamada de estrutura quaternária. Então, se for linear, a estrutura é primária. Se for em alfa essa, a estrutura é secundária. Se for uma única molécula proteica de aspecto novelado, a estrutura é terciária. Se tiver duas ou mais moléculas de proteínas enoveladas, interligadas por ligação de sulfeto, tem uma estrutura chamada de quaternária. Como exemplo até de estrutura quaternária, você pode pensar na molécula de hemoglobina. A molécula de hemoglobina tem uma molécula alfa e uma molécula beta. Uma carrega oxigênio, outra carrega gás carbônico. Então, que tipo de estrutura tem a hemoglobina, que é a proteína do sangue? Ela tem uma estrutura quaternária. Tá certo? Então, isto é arquitetura. Não confundir com classificação de proteínas. Porque quando a gente classifica as proteínas, você vai classificar as proteínas de acordo com o mecanismo de hidrólise que a molécula proteica sofre. Só relembrando, hidrólise é a quebra pela água. Tá? Tu pega uma molécula de proteína, bota na água, ela hidrolisa e quebra em compostos mais simples, fazendo a quebra dessas moléculas mais complexas. Porque toda proteína é polímero, formada de monômeros, que são os aminoácidos. Tá? Então a proteína é o polímero e o monômero é o aminoácido. Tá certo? Então atente para isso. Então eu tenho duas categorias de proteínas. É fácil também essa classificação. Poder falar o que é uma homoproteína, que a gente pode chamar também de proteína simples. Aí tu vê no prefixo. Se a proteína é homo quer dizer igual. Então tu tem uma homoproteína, quer dizer que ela é formada de elementos iguais. Quer dizer, os elementos que compõem essa molécula proteica são iguais. Aí tu pensa, de que proteína é feita? De aminoácido. Se eu tenho uma proteína que são formados por elementos iguais, esses elementos só podem ser aminoácidos. Então você pega uma proteína, bota ela na água, hidrolisa essa molécula proteica, e da hidrólise desta molécula, eu só obtenho aminoácido, porque essa proteína é simples, que eu chamo de homoproteína ou holoproteínas. Isso varia muito de autor para autor. Holoproteína, homoproteína, proteína simples é o mesmo grupo. Quando eu hidrolizo uma holoproteína, eu vou obter somente aminoácidos. Como ocorre, por exemplo, com as globulinas. Pegar uma globulina, hidrolisar, vou obter só aminoácidos. Não tem um elemento diferente. Tá? Então esse é o primeiro grupo proteico. Aí a gente tem o segundo grupo proteico, que são as heteroproteínas. Aí já dá uma pista. Se é hétero, é porque já tem um componente diferente. De quê? De aminoácido. Que a gente chama de proteínas complexas ou proteínas conjugadas. Toda a parte não proteica de uma proteína, quer dizer, tudo que não é aminoácido, você chama isso de grupo prostético ou radical prostético. Então, qual é a parte não proteica de uma proteína? É seu grupo prostético. E se existe um grupo prostético, é porque essa proteína é complexa. Essa proteína ela é conjugada e ela pertence ao grupo das heteroproteínas. Atente para isso. Tá bom? Então, como exemplo de heteroproteínas, você pode citar, por exemplo, vírus. Ah, mas vírus não é micro-organismo? É, mas se for analisar a estrutura de um vírus, os vírus são nucleoproteínas autoduplicáveis. Quer dizer, com capacidade de se reproduzir. São proteínas que se reproduzem, que se duplicam. Quer dizer, todo vírus é constituído de quê? De ácido nucleico protegido por um capsídeo. O capsídeo é proteico. E o ácido nucleico é o miolo do vírus. Então os vírus são nucleoproteínas, que quer dizer, são proteínas associadas a um ácido nucleico, pode ser o DNA ou o RNA. Então todo vírus são nucleoproteínas. Tá? Todos os vírus são nucleoproteínas. E não tem estrutura celular.
Então, bioquimicamente, os vírus são nucleoproteínas autoduplicáveis. É um exemplo de proteína conjugada. Então, se cai na prova, vírus são proteínas simples ou conjugadas? Conjugadas. Complexas ou heteroproteínas. Aí tu tem as lipoproteínas, lipoproteínas. Quer dizer, se eu hidrolizo uma lipoproteína, o que eu vou obter desta hidrólise? Aminoácido e um grupo prostético. Que é um grupo prostético de uma lipoproteína? É o que não é aminoácido, que é o lipídio. Tá? Então, lipoproteínas, o grupo prostético é o lipídio. Nucleoproteína, o grupo prostético é o ácido nucleico. Pode ser o DNA ou o RNA, no caso dos vírus. Tá? E lipoproteínas, você pensa, por exemplo, no que se chama de colesterol, que a gente citou ainda há pouco. Né? Lipoproteína de alta densidade e lipoproteína de baixa densidade. Tá? Quer dizer que são proteínas associadas a lipídios. Tá? Que tem a função de quê? Para que servem as lipoproteínas? A função é de carreamento de quê? De gordura no corpo humano. Mas também tem uma função estrutural porque compõe a membrana celular. Tá certo? Então atento para isso. Aí vai falar em cromoproteínas. Cromocor. Então são proteínas associadas a um pigmento. Clorofila. Todo mundo já ouviu falar em clorofila, que é o principal pigmento fotossintetizante. Mas quando você analisa a clorofila, ela é uma cromoproteína, quer dizer que ela é uma proteína associada a um pigmento verde, que é a tal da clorofila. Tá certo? Então atento para isso. Então o cloroplasto é armazenado, onde armazena a clorofila. O que a clorofila é? É uma cromoproteína com capacidade de realizar fotossíntese encontrada nos vegetais. Qual é o grupo prostético da clorofila? Aí tu pensa no pigmento verde. Tá certo? Então atente para isso. Então cromoproteína tem um pigmento associado à molécula proteica. Hemoglobina, citado muito na prova. A hemoglobina é uma cromoproteína, quer dizer, uma proteína associada ao ferro que dá uma cor vermelha ao sangue. O sangue é vermelho devido à presença da hemoglobina. E a hemoglobina só é vermelha devido à presença do ferro, que no caso aí seria um pigmento. Apesar que no caso do ferro é um íon, é um sal mineral. Tá certo? Então atente para isso. Então eu tenho o que a gente chama de proteínas conjugadas ou complexas. Tá? Uma outra importância quando a gente for pensar em proteínas, então classificação usando, só tem quantos grupos? 2. Ou as proteínas são simples ou elas são conjugadas. Não confundir com estrutura com arquitetura de proteína. Agora, a nível funcional, a nível fisiológico, as proteínas têm um monte de funções. Porque existem 2 compostos, tá, que são mais abundantes nos seres biológicos. Água e proteína. Não existe biologia sem proteína, tá? Apesar que existe biologia sem água. Vírus não tem água na sua composição estrutural. Mas vírus tem proteína. Tá certo? Quais são os 2 componentes mais abundantes da célula? Um é inorgânico, que é a água. E o outro é orgânico, que são as proteínas. 2 compostos mais abundantes a nível celular, a nível de citoplasma, né? Água e proteína. Um é inorgânico e o outro é orgânico. Tá certo? E as proteínas desempenham funções imensas. Se você for pensar no corpo humano, o corpo humano ele é proteína do sangue até a pele. Tudo que tu imagina no corpo humano é proteico. Pele, osso, músculo, sangue, né? Linfa. Tá? Tudo que tu imagina ali tem proteína no meio. Tá? Então atente para isso. Então a proteína desempenha várias funções. Quais são as principais funções? Transporte, carreadora. Exemplo, hemoglobina. Qual a função da hemoglobina? Carregar oxigênio e gás carbônico no sangue. Então, qual a função desta proteína no sangue? De transporte, de carreamento de oxigênio e de gás carbônico. Tá? Aí ele vai falar, me dá um exemplo de uma proteína com função reguladora. Tá? Tudo que você imaginar a nível funcional, a proteína desempenha. Função reguladora, tu pensa na insulina. A insulina é hormônio? É, um hormônio proteico, que termina com ina. Tudo que termina com ina é proteína. Tudo que termina com ona é lipídio. Estou atento para isso. Tá? Qual é a função da insulina? Regular a taxa de glicose na corrente sanguínea. Junto com o outro que é chamado de glucagon. Tá certo?
Então a insulina é uma proteína reguladora de glicose, tá certo? Então tem função encarreadora, tem função reguladora, tá? Tem função estrutural. Por exemplo, quando eu falo colágeno, colágeno é a principal proteína que compõe o tecido conjuntivo dos animais. Que o tecido conjuntivo ele é rico em 3 tipos de fibras: fibras colágenas, elásticas e reticulares. Todas elas têm moléculas proteicas, tá? Então proteína sempre, tá? Independe da estrutura do corpo biológico que esteja falando, tá?